Hoje temos um relato especial, direto do coração de uma sobrevivente. Dona Marinete, aos 78 anos, quebra décadas de silêncio para compartilhar sua experiência nos porões da ditadura militar. Uma história de dor, resistência e superação que precisa ser ouvida. Com vocês, Dona Marinete. Eu tinha só 19 anos quando tudo começou. Uma menina do interior, cheia de sonhos, que mal sabia o que era política. Mas o destino, meu filho, o destino tem dessas coisas. Te coloca no lugar errado, na hora errada, e sua vida vira um inferno sem você ter culpa de nada. Hoje, com meus 78 anos nas costas, resolvi contar pela primeira vez tudo o que guardei dentro do peito por mais de 50 anos. Não é fácil, não. Mas antes de eu partir desse mundo, preciso que alguém saiba o que aconteceu comigo na casa da morte. Antes de começar, queria pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgar histórias como a minha, que precisam ser contadas para que nunca mais se repitam. Comente também de onde você está assistindo. Isso me dá uma alegria saber que minha história está chegando longe. Me chamo Marinete Rosa Ferreira, nascida em 1945 numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Ponte Nova. Era um lugar pequeno, onde todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai trabalhava na roça, plantava um pouco de tudo: milho, feijão, mandioca. Minha mãe cuidava de mim e dos meus 4 irmãos, lavava roupa para fora para ajudar nas despesas. A vida era dura, mas a gente tinha o que comer e muita união. Estudei até a quarta série só. Naquela época, a menina da roça não precisava de muito estudo, diziam. O importante era aprender a cozinhar, limpar casa, para ser uma boa esposa. Mas eu era diferente, sabe? Gostava de ler, devorava qualquer pedaço de jornal velho que aparecia lá em casa. Meu sonho era ser professora e ensinar as crianças. Quando completei 17 anos, meu tio, que morava no Rio de Janeiro, veio visitar a gente e ficou espantado com minha letra bonita e meu jeito de falar. Essa menina é inteligente demais para ficar aqui no mato, ele disse para o meu pai. Deixa ela ir para o Rio comigo. Lá ela pode trabalhar, estudar à noite, ter uma vida melhor. Meu pai não queria deixar. Achava que o Rio era lugar de perdição, que eu ia me desencaminhar. Mas minha mãe, coitada, sabia que ali eu não tinha futuro. Deixa ela ir, Zé. Aqui ela vai casar com algum lavrador e ter a mesma vida sofrida que eu. Foi assim que, em 1962, arrumei minha trouxa, coloquei as 2 mudas de roupa que eu tinha e fui para o Rio, cheia de esperança. No começo, fiquei na casa do meu tio e da minha tia em Olaria, um bairro simples na Zona Norte. Arrumei um emprego como balconista numa padaria perto dali. Não ganhava muito, mas dava para ajudar em casa e ainda sobrava um troquinho para mandar para os meus pais. À noite, comecei a estudar num colégio público. Queria terminar o ginásio e depois fazer o normal e me tornar professora. Era meu sonho. Foi no colégio que conheci a Zuleika. Ela era um pouco mais velha que eu, uns 23 anos, e também estudava à noite. Zuleika trabalhava como secretária no escritório no centro e falava toda entusiasmada sobre política, sobre como o Brasil precisava mudar, sobre o tal do imperialismo americano. Eu não entendia nada daquilo, para falar a verdade. Lá em Ponte Nova, a gente nem sabia direito quem era o presidente. Mas a Zuleika falava de um jeito tão empolgado que eu gostava de ouvir. A gente ficou amiga. Depois da aula, às vezes a gente ia tomar um café numa lanchonete perto do colégio e ela me emprestava livros, me explicava as coisas. Foi assim que comecei a entender um pouco de política. Isso era 1963. O João Goulart era presidente e tinha muita agitação no país. Reforma agrária, direitos dos trabalhadores.
eh, eu começava a achar que talvez a política pudesse melhorar a vida do meu pai na roça, da minha mãe que trabalhava tanto. Quando veio o golpe em 1964, eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Lembro que meu tio ficou feliz. Disse que os militares iam botar ordem na bagunça. Mas a Zuleika apareceu na aula com os olhos vermelhos de chorar. Acabou a democracia, Marinette. Agora é ditadura. Eu, na minha ignorância, perguntei o que era ditadura. Ela explicou que era quando os militares tomavam o poder à força e governavam sem se importar com o que o povo queria. Com o tempo, a Zuleika começou a me levar para as reuniões do Grêmio Estudantil. Lá a gente discutia política, falava sobre os direitos dos estudantes. Tinha também um pessoal mais velho, da faculdade, que frequentava nossas reuniões. Um deles era o Paulo, um rapaz bonito que estudava direito. Ele falava muito sobre resistência, sobre como a gente não podia aceitar os militares no poder. Eu comecei a me interessar por aquelas ideias. E também, vou confessar, comecei a me interessar pelo Paulo. Ele era tão diferente dos rapazes que eu conhecia em Ponte Nova. Falava bem, tinha lido um monte de livros e me tratava como se eu fosse inteligente, como se minha opinião importasse. Logo a gente começou a namorar. Foi o Paulo que me levou para as primeiras passeatas contra a ditadura. No começo eram manifestações pacíficas. A gente só queria que os militares devolvessem o poder aos civis. Mas aí veio o AI-5, em dezembro de 1968, e tudo ficou mais perigoso. O Paulo me explicou que agora os militares podiam prender qualquer pessoa, sem mandado, sem nada. A censura ficou mais forte. Não se podia falar mal do governo em lugar nenhum. O Paulo começou a mudar, ficou mais sério, mais reservado. Um dia, ele me levou para uma reunião diferente, num porão de uma casa em Botafogo. Lá tinha umas 10 pessoas, todas jovens, mas com um olhar duro, determinado. Foi então que eu descobri que meu namorado fazia parte de um grupo de resistência armada à ditadura. Marinette, não dá mais para lutar só com palavras, ele me disse. Os milicos só entendem a linguagem da violência. A gente precisa resistir do mesmo jeito que eles atacam. Fiquei com medo, muito medo. Não era isso que eu queria. Eu só queria ser professora, ter uma vida tranquila, quem sabe casar e ter filhos um dia. Mas o Paulo insistiu, disse que eu precisava escolher de que lado estava. Ou você está com a revolução, ou está com a opressão, ele dizia. Por amor, por medo de perder ele, acabei me envolvendo. No começo era coisa simples, levar recados, guardar papéis e emprestar meu quarto para reuniões quando meus tios saíam. Eu não participava de nada mais perigoso, até que um dia, em março de 1971, tudo mudou. Tentar novamente Fremovo o CTA do início do Videl. Vamos inicialmente criar um gancho forte e com apelo emocional de aproximadamente 30 segundos editar-se, eu contar para você o que aconteceu comigo naqueles anos de chumbo. Talvez você nunca mais olhe para os militares do mesmo jeito. Eu tinha só 19 anos quando tudo começou. Uma menina do interior, cheia de sonhos, que mal sabia o que era política. Mas o destino, meu filho, o destino tem dessas coisas. Te coloca no lugar errado, na hora errada, e sua vida vira um inferno sem você ter culpa de nada. Hoje, com meus 78 anos nas costas, resolvi contar pela primeira vez tudo o que guardei dentro do peito por mais de 50 anos. Não é fácil, não. Mas antes de eu partir desse mundo, preciso que alguém saiba o que aconteceu comigo na casa da morte. Me chamo Marinette Rosa Ferreira.
nascida em 1945 numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Ponte Nova. Era um lugar pequeno, onde todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai trabalhava na roça, plantava um pouco de tudo: milho, feijão, mandioca. Minha mãe cuidava de mim e dos meus 4 irmãos, lavava a roupa para fora para ajudar nas despesas. A vida era dura, mas a gente tinha o que comer e muita união. Estudei até a quarta série só. Naquela época, a menina da roça não precisava de muito estudo, diziam. O importante era aprender a cozinhar, limpar casa, para ser uma boa esposa. Mas eu era diferente, sabe? Gostava de ler, devorava qualquer pedaço de jornal velho que aparecia lá em casa. Meu sonho era ser professora, ensinar as crianças. Quando completei 17 anos, meu tio, que morava no Rio de Janeiro, veio visitar a gente e ficou espantado com minha letra bonita e meu jeito de falar. Essa menina é inteligente demais para ficar aqui no mato, ele disse para o meu pai. Deixa ela ir para o Rio comigo. Lá ela pode trabalhar, estudar à noite, ter uma vida melhor. Meu pai não queria deixar. Achava que o Rio era lugar de perdição, que eu ia me desencaminhar, mas minha mãe, coitada, sabia que ali eu não tinha futuro. Deixa ela aí, Zé. Aqui ela vai casar com algum lavrador e ter a mesma vida sofrida que eu. Foi assim que, em 1962, arrumei minha trouxa, coloquei as 2 mudas de roupa que eu tinha e fui para o Rio, cheia de esperança. No começo, fiquei na casa do meu tio e da minha tia em Olaria, um bairro simples na Zona Norte. Arrumei um emprego como balconista numa padaria perto dali. Não ganhava muito, mas dava para ajudar em casa e ainda sobrava um troquinho para mandar para os meus pais. À noite, comecei a estudar num colégio público. Queria terminar o ginásio, depois fazer o normal e me tornar professora. Era meu sonho. Foi no colégio que conheci a Zuleika. Ela era um pouco mais velha que eu, uns 23 anos, e também estudava à noite. Zuleika trabalhava como secretária num escritório no centro e falava toda entusiasmada sobre política, sobre como o Brasil precisava mudar, sobre o tal do imperialismo americano. Eu não entendia nada daquilo, para falar a verdade. Lá em Ponte Nova a gente nem sabia direito quem era o presidente, mas a Zuleika falava de um jeito tão empolgado que eu gostava de ouvir. A gente ficou amiga. Depois da aula, às vezes a gente ia tomar um café numa lanchonete perto do colégio e ela me emprestava livros, me explicava as coisas. Foi assim que comecei a entender um pouco de política. Isso era 1963. O João Goulart era presidente e tinha muita agitação no país. Reforma agrária, direitos dos trabalhadores. E eu começava a achar que talvez a política pudesse melhorar a vida do meu pai na roça, da minha mãe que trabalhava tanto. Quando veio o golpe em 1964, eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Lembro que meu tio ficou feliz, disse que os militares iam botar ordem na bagunça. Mas a Zuleika apareceu na aula com os olhos vermelhos de chorar. Acabou a democracia, Marinette. Agora é ditadura. Eu, na minha ignorância, perguntei o que era ditadura. Ela explicou que era quando os militares tomavam o poder à força e governavam sem se importar com o que o povo queria. Tentar novamente foi aprovado, agora termine editar com o tempo. A Zuleika começou a me levar para as reuniões do Grêmio Estudantil. Lá a gente discutia política, falava sobre os direitos dos estudantes. Tinha também um pessoal mais velho da faculdade que frequentava nossas reuniões. Um deles era o Paulo, um rapaz bonito que estudava direito. Ele falava muito sobre resistência, sobre como a gente não podia aceitar os militares no poder.
Eu comecei a me interessar por aquelas ideias. E também, vou confessar, comecei a me interessar pelo Paulo. Ele era tão diferente dos rapazes que eu conheci em Ponte Nova. Falava bem, tinha lido um monte de livros e me tratava como se eu fosse inteligente, como se minha opinião importasse. Logo a gente começou a namorar. Foi o Paulo que me levou para as primeiras passeatas contra a ditadura. No começo, eram manifestações pacíficas. A gente só queria que os militares devolvessem o poder aos civis. Mas aí veio o AI-5, em dezembro de 1968, e tudo ficou mais perigoso. O Paulo me explicou que agora os militares podiam prender qualquer pessoa, sem mandado, sem nada. A censura ficou mais forte. Não se podia falar mal do governo em lugar nenhum. O Paulo começou a mudar, ficou mais sério, mais reservado. Um dia ele me levou para uma reunião diferente num porão de uma casa em Botafogo. Lá tinha umas 10 pessoas, todas jovens, mas com um olhar duro, determinado. Foi então que eu descobri que meu namorado fazia parte de um grupo de resistência armada à ditadura. Marinete, não dá mais para lutar só com palavras, ele me disse. Os milicos só entendem a linguagem da violência. A gente precisa resistir do mesmo jeito que eles atacam. Fiquei com medo, muito medo. Não era isso que eu queria. Eu só queria ser professora, ter uma vida tranquila, quem sabe casar e ter filhos um dia. Mas o Paulo insistiu, disse que eu precisava escolher de que lado estava. Ou você tá com a revolução, ou tá com a opressão, ele dizia. Por amor, por medo de perder ele, acabei me envolvendo. No começo era coisa simples, levar recados, guardar papéis, emprestar meu quarto para reuniões quando meus tios saíam. Eu não participava de nada mais perigoso. Até que um dia, em março de 1971, tudo mudou. Era uma terça-feira, nunca vou esquecer. Eu estava indo para o trabalho, naquela época já tinha saído da padaria, trabalhava como recepcionista num consultório médico. O Paulo me encontrou na esquina, perto do consultório, coisa que ele nunca fazia. Estava nervoso, olhando para os lados o tempo todo. Marinete, preciso que você guarde isso para mim, ele disse, me entregando um pacote pequeno embrulhado em jornal. Não abra, não mostre para ninguém. Eu venho buscar em 2 dias. Nem tive tempo de perguntar o que era. Ele me deu um beijo rápido e sumiu. Guardei aquele pacote na minha bolsa, sentindo meu coração disparado. Naquela noite, quando cheguei em casa, escondi debaixo do colchão. Minha curiosidade era grande, mas o medo era maior. No fundo, eu sabia que não devia ser coisa boa. No dia seguinte, não consegui falar com Paulo. Ele não apareceu no ponto de encontro. Não foi no colégio. No outro dia também não. Comecei a ficar preocupada. Liguei para a casa dele, mas a mãe dele disse que não sabia onde ele estava, que também estava procurando. Na sexta-feira, a Zuleika me procurou no colégio. Prenderam o Paulo, ela disse, sussurrando. Pegaram ele e mais 2 rapazes saindo de uma gráfica clandestina. Estavam com panfletos contra o governo. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A Zuleika continuou. Marinete, você tem alguma coisa dele? Qualquer coisa que possa te comprometer? Foi aí que me lembrei do pacote. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, decidi ir abrir. Dentro tinha um revólver e um papel com endereços e nomes. Fiquei gelada. Meu Deus, o que eu ia fazer com aquilo? Pensei em jogar fora, mas tinha medo que alguém pudesse encontrar. Pensei em entregar para a polícia, mas aí eu estaria entregando o Paulo, talvez outras pessoas também. Acabei guardando de novo, mas agora num lugar diferente.
dentro de uma lata velha de biscoito enterrada no quintal dos fundos da casa do meu tio. Não era um esconderijo perfeito, mas foi o melhor que consegui pensar naquela hora. 3 dias depois, quando voltei do trabalho, encontrei a casa toda revirada. Meu tio estava sentado na sala, com o rosto entre as mãos. Minha tia chorava num canto, e havia 2 homens de terno, com caras fechadas. É ela, disse um deles quando me viu. Tentei correr, mas não deu tempo. Me agarraram pelos braços, me empurraram contra a parede. Um deles tirou um papel do bolso. Marinete Rosa Ferreira, você está presa por atividades subversivas contra o governo nacional. Meu tio não olhava para mim. Minha tia soluçava. O que vocês fizeram no quintal? Ela perguntou. Foi aí que eu soube que tinham encontrado a arma. Um dos homens me mostrou a lata de biscoito, agora aberta sobre a mesa. Me levaram num carro sem identificação. Não disseram para onde, não permitiram que eu pegasse nada, nem uma muda de roupa. O carro andou por muito tempo, parecia que estávamos saindo da cidade. Finalmente paramos em frente a uma casa grande, antiga, numa rua deserta. Foi ali que começou meu inferno. Aquele lugar que só bem depois eu descobri que era chamado de Casa da Morte em Petrópolis, seria meu lar pelos próximos 3 meses. Logo na entrada me jogaram num quarto pequeno sem janelas. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no teto. Me deixaram ali sozinha por horas, ou talvez tenha sido dias, já não sei dizer. Perdi a noção do tempo. Quando a porta finalmente abriu, entraram 3 homens. Um deles eu reconheci do dia da minha prisão. Os outros 2 nunca tinha visto antes. Um era mais velho, de cabelos grisalhos, que parecia ser o chefe. O outro era jovem, não devia ter mais que 25 anos. Então você é a namoradinha do terrorista, disse o mais velho. Vamos ver o quanto você sabe sobre as atividades do seu namoradinho. Eu juro, tentei explicar que não sabia de nada, que só tinha guardado aquele pacote, que nem sabia o que tinha dentro antes de abrir, mas eles não queriam ouvir. O mais velho fez um sinal com a cabeça e os outros 2 me agarraram. Me levaram para outra sala. O que vi ali? Meu Deus! Tinha uma cadeira de metal no meio, com fios ligados a ela. Nas paredes, instrumentos que eu nunca tinha visto, que só de olhar já dava para saber que eram ferramentas de tortura. Tira a roupa, ordenou o mais velho. Me recusei, claro. Estava apavorada, mas ainda tinha dignidade. Foi então que senti o primeiro tapa no rosto, tão forte que caí no chão. Me levantaram pelos cabelos. Não vou pedir de novo, disse ele. Chorando, comecei a tirar a roupa. Senti uma vergonha tão grande, tão profunda. Nunca nenhum homem tinha me visto sem roupa antes, nem o Paulo. Eu era uma menina do interior, criada com todos os valores de recato. Me amarraram naquela cadeira nua e começaram a fazer perguntas. Onde estavam os outros membros do grupo? Quais eram os planos deles? Onde guardavam as armas? Quem eram os líderes? Eu repetia que não sabia, que só tinha guardado aquele pacote uma vez, que não fazia parte de nada disso, mas eles não acreditavam. Ou talvez não importasse se acreditavam ou não. Foi então que o mais velho pegou um instrumento que parecia um telefone antigo, com uma manivela, ligou os fios da cadeira nele e começou a girar a manivela. A dor, meu Deus, a dor. Era como se 1000 facas estivessem perfurando meu corpo ao mesmo tempo. Meus músculos se contraíam involuntariamente. Meus dentes batiam com tanta força que achei que iam quebrar. Eu gritava, mas parecia que ninguém podia ouvir. Ou se ouviam, não se importavam. Aquilo continuou por horas. Perguntas, choques,
perguntas, choques. Em algum momento desmaiei. Quando acordei, estava de volta na cela, ainda nua, jogada no chão de cimento. Estava toda molhada. Tinham jogado água em mim para me acordar. Meu corpo inteiro doía. Entre minhas pernas, sangue. Só mais tarde descobri que tinham me violentado enquanto eu estava inconsciente. Essa foi só a primeira sessão. Nos dias que se seguiram, a tortura continuou. Não eram só os choques. Tinha o pau de arara, onde me penduravam de cabeça para baixo, nua, com os joelhos dobrados sobre uma barra de metal. Tinham os afogamentos, onde me colocavam um pano molhado no rosto e jogavam água, dando a sensação de que eu estava me afogando. E tinham as violações. Quase sempre quando eu estava inconsciente, mas às vezes faziam questão que eu estivesse acordada. O pior não era a dor física, sabe? Era a humilhação. O sentimento de que tinham tirado tudo de mim, minha dignidade, meu valor como ser humano. Eu não tinha informações para dar. Realmente não sabia quase nada sobre o grupo do Paulo, mas isso não importava para eles. A tortura não era só para obter informações, era para destruir a pessoa, para quebrar o espírito. Depois de algumas semanas, me mostraram um jornal. Tinha uma notícia pequena sobre um confronto com subversivos, onde 3 jovens tinham morrido. Um deles era o Paulo. Lembro que não consegui chorar. Estava tão vazia por dentro que nem as lágrimas vinham mais. Num dos dias de tortura, o homem mais velho, que eu descobri que chamavam de doutor, parecia especialmente irritado. Pegou um cigarro, acendeu e começou a apagar na minha pele. Na barriga, nas coxas, nos seios. A dor era insuportável. As cicatrizes ainda as tenho até hoje. Você não serve para nada, nem informação tem para dar, ele dizia enquanto queimava minha pele. Mas pelo menos serve para nosso divertimento. Houve um dia, acho que foi depois de uns 2 meses lá, que trouxeram outra pessoa para a sala onde eu estava sendo torturada. Era uma mulher, um pouco mais velha que eu. Estava tão machucada que mal dava para reconhecer seu rosto. Disseram que era da mesma organização do Paulo. Olha o que acontece com quem não colabora, disse o doutor apontando para ela. Então, na minha frente, começaram a torturá-la. Os gritos dela. Meu Deus, nunca vou esquecer aqueles gritos. Em algum momento, os gritos pararam. Ela tinha morrido. Viu só? É isso que vai acontecer com você se não começar a falar. Mas o que eu podia falar? Inventar coisas? Entregar pessoas inocentes? Eu não tinha essa maldade em mim. Foi por volta do terceiro mês que algo mudou. Um dia, em vez da tortura habitual, me levaram para uma sala diferente. Lá estava um homem que nunca tinha visto antes, vestido com terno e gravata. Parecia oficial, diferente dos torturadores. Marinete Rosa Ferreira. Ele leu de uma pasta que tinha nas mãos. 19 anos, natural de Ponte Nova, Minas Gerais. Sem antecedentes criminais, até se envolver com elementos subversivos. Ele olhou para mim por um longo tempo. Eu estava de pé, vestida com trapos imundos, o corpo coberto de feridas e hematomas, tão magra que os ossos apareciam sob a pele. Devia estar irreconhecível comparada à menina do interior que chegou ao Rio sonhando em ser professora. Sua participação nas atividades subversivas foi mínima, segundo nossas investigações, ele continuou. E você não forneceu nenhuma informação útil apesar da insistência dos nossos agentes. Não respondi.
Não tinha força nem para falar. Estamos considerando sua liberação, mas com condições. Foi aí que ele explicou. Eu seria solta, mas teria que assinar documentos dizendo que nunca estive presa, que tudo o que aconteceu comigo foi um acidente. Cairia a história de que eu tinha sofrido um acidente de carro e estava em tratamento todo esse tempo. Eu nunca deveria falar sobre o que vi ou vivi na casa da morte. Se falasse, não só eu, mas minha família inteira sofreria as consequências. Além disso, ele continuou: Você será monitorada. Terá que se apresentar mensalmente no quartel mais próximo de onde estiver morando. Não poderá sair da cidade sem autorização. Não poderá participar de nenhuma atividade política. E, claro, não poderá entrar em contato com nenhum de seus antigos amigos. Aceitei, claro, o que mais eu podia fazer. A alternativa era continuar ali até morrer, como tantos outros. Uma semana depois, me liberaram, me deixaram numa estrada deserta, ainda em Petrópolis. Consegui carona até o Rio. Não fui para a casa dos meus tios. Sabia que eles não me aceitariam de volta depois do que tinha acontecido, da vergonha que eu tinha trazido para a família. Em vez disso, procurei a única pessoa que eu imaginava que ainda poderia me ajudar, a Zuleika. Mas quando cheguei ao endereço dela, descobri que tinha se mudado. Os vizinhos disseram que ela tinha desaparecido depois que a polícia foi lá fazer perguntas. Nunca mais soube dela. Sem ter para onde ir, sem dinheiro, sem documentos que tinham ficado com os militares, acabei dormindo numa praça naquela primeira noite. Foi lá que Dona Ivone me encontrou. Ela era faxineira numa escola perto dali e toda manhã passava pela praça a caminho do trabalho. Viu aquela menina maltrapilha, magra, com olhar perdido e parou para perguntar se eu estava bem. Não sei por quê, mas confiei nela instantaneamente. Talvez porque depois de tanto tempo nas mãos de pessoas cruéis, eu pudesse reconhecer a bondade quando havia. Contei uma versão editada da minha história, que tinha vindo do interior, que o namorado tinha morrido, que não tinha para onde ir. Dona Ivone me levou para a casa dela, um barracão simples na favela do Jacarezinho. Não é muito, ela disse, mas tem comida e um teto. Você pode ficar até se ajeitar. Fiquei com Dona Ivone por quase um ano. Ela me ajudou a recuperar meus documentos, inventando uma história de que tinham sido roubados. Me ajudou a encontrar trabalho como faxineira na mesma escola onde ela trabalhava. E mais importante, me ajudou a começar a curar, não só o corpo, mas a alma também. Todos os meses, conforme o combinado, me apresentava no quartel. Era humilhante. Os oficiais me olhavam com desprezo, às vezes faziam comentários obscenos, mas eu aguentava calada. O medo de voltar para aquela casa em Petrópolis era maior que qualquer humilhação. Um dia, no final de 1972, conheci o Antônio. Ele era motorista de ônibus e frequentava a igreja que Dona Ivone me levou para conhecer. Um homem simples, trabalhador, uns 15 anos mais velho que eu. Começamos a conversar depois dos cultos e, com o tempo, um carinho foi nascendo. Quando ele pediu para namorar comigo, hesitei. Como eu podia começar um relacionamento com todo aquele passado? Como podia deixar outro homem me tocar depois do que tinham feito comigo? E se ele descobrisse o que tinha acontecido, me acharia suja, usada? Mas o Antônio era paciente. Não preciso saber do seu passado, ele dizia. Só quero fazer parte do seu futuro. Em 1973, nos casamos. Uma cerimônia simples, só com a presença de Dona Ivone e alguns amigos da igreja.
Contei para ele uma versão muito simplificada do meu passado, que tinha namorado um rapaz que se meteu em política, que fui presa por um tempo, mas nada de detalhes sobre a tortura, sobre os abusos. Mesmo assim, o Antônio percebia que algo estava errado. Nas primeiras vezes que tentou ter intimidade comigo, eu entrava em pânico. Tremia, chorava, às vezes gritava. Ele nunca me forçou, nunca me pressionou. Esperava que eu me acalmasse. Me abraçava sem segundas intenções. Dizia que tudo bem, que tínhamos tempo. Foi só depois de quase um ano de casados que consegui ter uma relação normal com ele. Ainda assim, tinha noites que eu acordava gritando, suando frio, revivendo tudo de novo nos meus pesadelos. O Antônio estava sempre lá, me acalmando, dizendo que estava tudo bem, que ninguém ia me machucar de novo. Em 1975, tive meu primeiro filho, o Marcos. Pensei que nunca poderia ter filhos depois de tudo o que fizeram comigo. Os médicos que me examinaram quando saí da prisão disseram que havia danos internos, que seria difícil engravidar, mas aconteceu e foi como um milagre na minha vida. Quando segurei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez, prometi a mim mesma que faria de tudo para protegê-lo, para que ele nunca conhecesse o tipo de horror que eu conheci. Prometi também que um dia, quando ele fosse grande o suficiente para entender, eu contaria minha história, não para traumatizá-lo, mas para que ele soubesse a importância da liberdade, da democracia, dos direitos humanos. Em 1979, quando veio a anistia, senti um alívio enorme. Não precisava mais me apresentar no quartel todo mês. Não precisava mais ter medo de ser levada de volta a qualquer momento. Mas ainda não me sentia livre para falar. O medo tinha criado raízes profundas em mim. A vida continuou. Tive mais dois filhos, a Cristina em 1977 e o Antônio Júnior em 1980. O Antônio trabalhava duro e eu também. Fazia faxina, lavava roupa para fora, vendia Avon nas horas vagas. Conseguimos comprar um terreninho em Nova Iguaçu e construir nossa casinha aos poucos. Não era uma vida de luxo, mas era digna, honesta. Meus filhos cresceram sem saber o que a mãe deles tinha passado. Para eles, eu era só a dona Marinette, a mãe que fazia um feijão com arroz, que era a melhor coisa do mundo, que ficava brava quando eles chegavam tarde, que chorava de emoção quando o Marco se formou no segundo grau, o primeiro da família a conseguir isso. Foi só em 2011, quando criaram a Comissão da Verdade, que comecei a pensar em contar a minha história publicamente. Vi na TV outras mulheres falando sobre o que passaram durante a ditadura e algo se mexeu dentro de mim. Talvez, depois de tantos anos, fosse hora de falar. Contei primeiro para os meus filhos e para o Antônio a história completa. Foi a conversa mais difícil da minha vida. O Antônio chorou. Nunca tinha visto ele chorar antes. Os meninos ficaram em choque. A Cristina saiu da sala no meio da conversa, não aguentou ouvir. Mas depois, quando digeriram tudo, me deram um maior apoio. A senhora precisa contar, mãe, disse o Marcos. Não pode deixar que isso seja esquecido. Em 2012, dei meu depoimento para a Comissão da Verdade. Foi como reviver tudo de novo, mas de alguma forma também foi libertador. Depois de tanto tempo guardando aquele horror dentro de mim, poder falar, ser ouvida, ser acreditada, foi como tirar um peso enorme das costas. Algumas pessoas questionaram meu relato, disseram que eu estava inventando, exagerando, que não tinha provas. Como se as cicatrizes no meu corpo, os laudos médicos constatando os danos internos,
os pesadelos que ainda me perseguem não fossem prova suficiente. Outras pessoas, principalmente ex-militares e seus apoiadores, disseram que eu merecia o que aconteceu, que eu sabia onde estava me metendo quando me envolvi com terroristas, como se uma menina de 19 anos, ingênua, apaixonada, merecesse ser torturada, estuprada, quase morta por guardar um pacote sem saber o que tinha dentro. O pior é que esse tipo de pensamento ainda existe. Ainda tem gente que acha que a ditadura foi boa, que os militares salvaram o Brasil do comunismo. Tem gente que diz que bandido bom é bandido morto, sem entender que naquela época bandido era qualquer um que discordasse do governo, que quisesse liberdade de expressão, que sonhasse com um país mais justo. Eu não era comunista, nem sabia direito o que era isso. Era só uma menina com sonhos simples, ser professora, ter uma família. Esse sonho foi brutalmente interrompido por homens que se achavam no direito de decidir quem merecia viver e quem merecia morrer, quem merecia direitos e quem não. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e penso em como minha vida poderia ter sido diferente se não fosse por aqueles 3 meses na casa da morte. Talvez eu tivesse me tornado professora. Talvez tivesse conhecido outro homem, tido outros filhos. Talvez não carregasse essas cicatrizes, as visíveis e as invisíveis. Mas também penso que, de alguma forma, sobrevivi. Não só sobrevivi, mas construí uma vida. Criei 3 filhos maravilhosos que me deram 7 netos. Tive um casamento de quase 50 anos com um homem bom que partiu há 3 anos, deixando um vazio enorme. Resolvi contar minha história agora, não só para a Comissão da Verdade, mas para vocês, porque sinto que é importante. Importante para que as novas gerações saibam o que aconteceu nesse país. Para que entendam o valor da democracia, da liberdade, para que nunca, jamais permitam que algo assim aconteça de novo. Alguns me perguntam se perdoei. É uma pergunta difícil. Perdoar é libertador, dizem. Talvez. Mas como perdoar quem nunca pediu perdão? Como perdoar quem até hoje diz que faria tudo de novo? O que eu sei é que não deixei que eles vencessem. Não deixei que destruíssem completamente quem eu era. Tive que reconstruir minha vida do zero, é verdade. Tive que aprender a conviver com as sequelas físicas e emocionais do que fizeram comigo, mas não deixei que o ódio e o medo me consumissem totalmente. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida toda, é que ninguém tem o direito de tirar a dignidade de outra pessoa. Podem tirar a liberdade, podem machucar o corpo, podem até matar. Mas a dignidade, a essência do que somos, isso ninguém pode tirar se a gente não deixar. Por isso, estou aqui, contando minha história. Não quero que sintam pena de mim. Quero que entendam que isso aconteceu. Aconteceu comigo e com milhares de outros brasileiros. Jovens idealistas, trabalhadores, estudantes, gente comum que só queria um país melhor. E quero que prometam a si mesmos que farão tudo o que puderem para que nunca mais aconteça. Que quando ouvirem alguém defender a tortura, defender a ditadura, vocês se lembrem de mim. Da Marinette, uma menina do interior que só queria ser professora e que teve sua vida despedaçada por um sistema que via qualquer dissidência como ameaça. A memória é nossa arma mais poderosa contra a repetição da barbárie. Lembrem-se disso. Hoje vivo sozinha, numa casinha simples em Nova Iguaçu. Meus filhos vêm me visitar sempre que podem, meus netos também. O Marquinho, meu neto mais velho, até me ensinou a usar esse negócio de internet. Foi ele que me incentivou a gravar esse depoimento,
a compartilhar minha história com mais pessoas. Quando olho nos olhos dos meus netos, sinto esperança. Eles cresceram num Brasil diferente do que eu conheci. Um Brasil onde podem falar o que pensam sem medo de serem presos. Onde podem protestar, podem discordar, podem sonhar com um país melhor. É por eles e pelas gerações que virão depois deles que estou contando minha história, para que saibam que a liberdade que têm hoje foi conquistada com sangue, suor e lágrimas de muita gente. Gente que, como eu, carrega cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história, por me dar um pouquinho do seu tempo. E, por favor, se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Me ajude a manter viva essa memória, não por mim, mas pelo futuro do nosso país. Porque um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E essa é uma parte da nossa história que não pode jamais se repetir. Tem dias que ainda acordo no meio da noite suando frio, tem dias que ainda choro sem motivo aparente, tem dias que ainda sinto dores naquelas cicatrizes antigas. Mas todos os dias mesmo, agradeço por estar viva, por ter sobrevivido, por poder contar essa história. E todos os dias rezo para que meus netos, meus bisnetos e todas as crianças desse país nunca precisem viver o que eu vivi, nunca precisem conhecer o horror que conheci, nunca precisem entender o que significa ter sua humanidade negada. Se gostou desse relato, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa história. O seu apoio me ajuda muito a continuar contando essas histórias que precisam ser lembradas. Deus abençoe todos vocês.